Boa noite a todos. É com grande alegria que eu estou aqui mais uma vez, né? Como o Roberto falou, eu sou de Osasco, eu frequento lá o Obreiros do Bem, a minha casa do coração, mas aqui também é a minha casa do coração, né? Então é muito bom estar aqui com vocês, né? Antes de eu começar a falar propriamente do tema, eu gostaria de dar uma explicação sobre a escolha desse tema. Quando a Lourdes me convidou, eu pensei, o que vou falar? Aí me veio à mente do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha, não vim trazer a paz, mas a divisão ou a espada, dependendo da tradução, né? 1 ou 2 dias depois, o Geraldo, que todo mundo aqui deve conhecer, né? Colocou lá no grupo que ele ia falar sobre moral estranha. Falei, pronto, acabou com a minha palestra, né? Falei com a Lourdes, eu estava pensando em fazer, né? O que eu faço? Mudo? Ela falou, não, assista a palestra do Geraldo. Realmente eu assisti gravada, porque eu não pude estar aqui no dia. E aí eu fiquei muito satisfeita, porque o Geraldo, que acabou de chegar, falou sobre este mesmo capítulo, mas sobre o item 1, quem não odeia seu pai e sua mãe, né? E aí eu falei, puxa vida, e eu vou falar o complemento. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos em sintonia. Eu lá em Osasco, ele aqui em Bertioga, e todos nós, eu acredito que estamos em sintonia quando a gente procura o bem. Nós estamos sempre em sintonia. A proposta que o Geraldo trouxe aqui de aprendizagem para nós foi a confiança em Deus. E este item, né, que é o item 9 e os seguintes até o final, a proposta é nós aplicarmos os ensinamentos de Jesus. Então, está tudo entrelaçado. Então, vamos lá, eu vou fazer uma pequena leitura do item 9. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Este é um texto de São Mateus, que Jesus não escreveu nada, mas é fala de Jesus, né? Quando nós lemos esta passagem, como o capítulo mesmo diz, né, moral estranha, nós até pensamos assim, eu acho que Mateus entendeu errado, né? Não é possível que Jesus, uma pessoa tão dócil, né, pacífico, só pregou amor, só agregava, como que ele vem falar de divisão? Mas, né, vamos aí seguir em frente e lembrar de outra passagem de João, que está no capítulo 14, versículo 27, quando Jesus fala, a minha paz vos dou, não como o mundo a entende. Aí a gente começa a pensar, com todo respeito, hein, gente, será que Jesus também teve algum probleminha, né? Porque uma hora ele fala que não vem trazer a paz, outra hora ele fala que vai deixar a paz, né? Mas com certeza nem Mateus entendeu errado, nem Jesus teve problema. É lógico, né? O ser mais puro que encarnou aqui na Terra, né? Porque Jesus não reencarnou aqui na Terra, ele encarnou, porque esse planeta é dele, ele construiu, né? Ele mantém com o seu pensamento, com o seu amor incondicional. Então ele esteve aqui exatamente para nos ensinar. Então a limitação de entendimento é nossa, não de Mateus e nem de Jesus, muito menos de Jesus, né? E Jesus, né, se aproveitava de todas as situações que aconteciam. Então ele presenciava alguma coisa, ele dava um ensinamento. E na época que ele esteve aqui entre nós, né, não era muito diferente de hoje, né? Estava assim um mundo um pouco conturbado, as pessoas eram muito materialistas, né? A diferença daquela época e dessa, que nós evoluímos um pouquinho na religião, né? Hoje nós temos a doutrina espírita para nos esclarecer, mas naquela época era o paganismo, que era o quê? A adoração de muitos deuses, mas não deuses voltados para o lado espiritual, para o lado material, atendendo aos interesses
das pessoas. Então eles cultuavam, oravam, faziam sacrifícios, né, oferendas, para que pudesse ter a sua satisfação pessoal e material satisfeita, né? Então, foi por isso que Jesus disse que ele não veio trazer a paz, porque era necessário que se mexesse com o quê? Com o nosso íntimo. Só que naquela época nós não entendemos. E talvez hoje também a gente não esteja entendendo muito bem. Por isso que é importante nós lermos, estudarmos, até nós compreendermos este capítulo, para que a gente possa aplicar na nossa vida, né? Então Jesus veio trazer novas ideias. Que ideias? De fraternidade, de caridade, amor ao próximo, amar aos inimigos. Imagina naquela época falar amar aos inimigos. Foi um boom de ideia, né? Ninguém aceitava, né? Logicamente, não entendiam. Então, quando a gente não entende, a gente não aceita. Aí, e também naquela época criamos muitos inimigos por causa dessas divergências, né? Eram guerras, era matança para tudo quanto é lado, né? Ofensas, tal. E nós criamos muitos inimigos e também nós somos inimigos ainda de muitas pessoas, ou desafetos. Vamos amenizar um pouquinho a palavra, né? Desafetos. E aí como que a gente vai resolver toda essa situação que não sei se começou lá, mas passamos por um momento lá naquela época, né, que perdura até hoje. Aí o Pai nos oferece a reencarnação, para que a gente possa refazer o caminho, aquele mesmo caminho que nós fizemos equivocadamente no passado, ou por maldade, ou por ignorância, qualquer coisa, né, que não venha ao caso. E aí Deus nos oferece uma família. E dentro desta família nós temos alguns dos nossos desafetos. É claro que não são todos, né? Porque também se tivesse todos, a gente não tinha uma família, tinha uma tribo, né? Então a gente tem alguns dos nossos desafetos e os afetos também, porque senão a gente não suportaria. E esses desafetos, eles podem vir em forma de pai, de mãe, de irmãos, de esposo, de esposa, de filhos, de netos, avós, sogro, sogra, nora, genro. Sabe aquela família que a gente fala bom dia quando a gente levanta e fala boa noite quando a gente vai deitar? Aquela família, né, que a gente está junta. Sempre são esses, né, são aqueles que nós precisamos estar mais atentos para que a gente possa se harmonizar, né? E aí, por muitas vezes, Deus nos oferece como maior desafeto o nosso filho, um ou outro, ou vários, né? E aí nasce aquele ser bonitinho, fofinho, né? Que é aparentemente ingênuo, né? Completamente dependente da gente, e a gente ama de paixão. E aí já começa um despertar para consertar todo este passado, né, de atrito que nós tivemos, porque aí a gente já vai despertando um certo amor, a gente por ele e ele por nós, né? Só que a lei biológica, ela é implacável, né? Então esse serzinho bonitinho, fofinho, cresce e se torna adolescente, e aí vem as divergências, porque ele se mostra como ele realmente é, né? E aí essas divergências vêm, né, geralmente, como diz aqui o texto, né, pai e filho, mãe e filha, mas exatamente não é para a gente continuar na briga, é para que a gente possa remexer o nosso interior e transformar. As divergências acontecem porque a gente ainda não entendeu os ensinamentos de Jesus, de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo, de amar os inimigos. A gente ainda não consegue praticar isso em essência, né? Nós temos uma certa dificuldade, mas com o andar da carruagem a gente vai aprendendo, né? Mas mesmo que a gente tenha muita divergência com os nossos filhos, a gente pode começar a conquistar com um simples toque que a gente possa dar para eles. A gente pode falar, olha meu filho ou minha filha, né?
Eu não concordo com as suas atitudes, eu não concordo com os seus pensamentos, mas eu te respeito. Ele já vai tomar, né, um choquinho aí, poxa, meu pai me respeita, minha mãe me respeita. E aí a gente pode fazer o quê? Aproveitar e falar sobre os conceitos da doutrina. Olha, eu não concordo. Aí a gente fala sobre reencarnação, fala sobre imortalidade da alma, fala sobre o livre-arbítrio, fala sobre a responsabilidade que a gente tem dos nossos atos, as consequências, apresenta ou reapresenta Deus para eles, aquele Deus, não o Deus que Moisés nos apresentou, porque naquela época precisava assim, mas hoje a gente já tem condições de compreender um Deus amoroso, um Deus que ama esse nosso filho, apesar das coisas erradas que ele possa estar fazendo, ou diferentes daquelas, porque também a gente não é dono da verdade, né? Então a gente também precisa pôr tudo na balança, né? E aí a gente vai entender também esta apresentação da divisão ou da espada que Jesus nos trouxe. Para que serve essa espada? Para a gente fincar no peito do outro e deixar todo mundo estatelado? Não, isso nós já fizemos por várias vezes e já fizeram conosco também. Não é essa a proposta. A proposta de Jesus é uma renovação, é exatamente nós assimilarmos as coisas boas, porque ninguém tira a paz da gente. Quando a gente acha que alguém está tirando a paz da gente, é porque nós estamos assimilando a energia do outro. E quando nós estamos em paz, aquela paz que Jesus falou que Ele nos dá, mas não como o mundo entende. Como que o mundo entende? Como que nós entendemos? Quando alguém pergunta para mim, e aí, tá tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, estou em paz. Quando que eu estou em paz? Quando eu estou com saúde, quando os meus estão com saúde, quando eu tenho um emprego, quando a conta no fim do mês fecha, quando o meu relacionamento amoroso vai bem, então eu estou em paz. Quer dizer, eu estou procurando ou transferindo tudo para o exterior. Porque quando eu estou doente, será que eu fico em paz? Quando algum membro da minha família, principalmente filho, está doente, eu fico em paz? Quando eu perco o emprego, fico em paz? Quando eu não fecho a conta, fico em paz? Quando o meu relacionamento amoroso não vai bem, eu fico em paz? Quando um ente querido meu desencarna, eu fico em paz? Então, estamos no exterior. Então, nós precisamos dessa espada imaginária, né? Para fincarmos no nosso íntimo, vasculhar tudo aqui dentro. É como uma faxina. Quando a gente faz faxina, a gente não faz aquela bagunça, põe tudo para fora, limpa, depois a gente põe tudo para dentro. É exatamente o nosso interior, nós temos que fazer isso com essa espada fictícia, né? Então, cavocar para a gente olhar no espelho e nós estarmos cientes das nossas condições, que nós ainda temos, que não são muito boas. Nós não temos em tempo integral essas questões, mas vamos observar a nossa vida. Ela está bem. De repente, acontece uma situação que vai nos tirar a paz, porque nós estamos com a paz exterior, né? Aparece alguém que vai mexer com a gente de alguma forma, que vai tirar a nossa paz. Então aí vem, a gente pode ter um ciúme, né? Inveja, raiva, ódio, rancor, ressentimento, mágoa. Somos arrogantes em muitas situações, somos prepotentes em muitas situações. Então são esses vícios morais que nós precisamos cutucar com a espada para que nós possamos ir tratando dele, né? Vamos matando pouco a pouco para deixar as virtudes florirem dentro de nós, né? E aí realmente nós vamos ter a paz, né? Voltando um pouquinho lá na época de Jesus, né? Quando ele esteve aqui entre nós, que foi só amor, e o que nós fizemos com ele, né? Pode ser que a gente não tenha ido lá bater o prego, mas a nossa a vibração, ela era densa, tanto que nós
torcemos para que livrasse Barrabás e crucificasse a Jesus. Quer dizer, nós não entendemos a proposta de Jesus naquela época, mas agora chegou o momento de nós entendermos, né? Agora, alguém pode me falar se viram escrito em algum lugar que Jesus levantou a voz para alguém, que Jesus gritou com alguém, brigou com alguém, xingou alguém, tremeu de raiva, suou de nervosismo? Não. Tranquilidade, serenidade, mesmo sendo crucificado, não é? Então é esta paz que nós precisamos buscar dentro de nós, porque aconteça o que acontecer, nós precisamos exercitar esta paz. Nós vamos conseguir nessa encarnação? Pode ser que não, acredito até que não, né? Porque nós vamos ter que trabalhar muito com o nosso íntimo. Mas se nós não começarmos a entender hoje, para a gente praticar amanhã, para depois de amanhã a gente conseguir, nós não vamos conseguir nunca, né? Porque nós não vamos mudar circunstância nenhuma na vida, nós não vamos mudar desígnio de Deus, nós não vamos conseguir mudar o outro. Mas a nós conseguimos. E por isso a gente precisa dessa espada. E aí a gente vai entender uma frase de Paulo, né? Que porque o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço. Porque ainda temos essas maldades, esses vícios, essas imperfeições dentro de nós, né? Então nós precisamos ir, outra frase de Paulo, para o bom combate. Né? Que é o bom combate, é esse exatamente que nós vamos fazer com o nosso íntimo, porque o mau combate é aquele que a gente fez e deixava todo mundo estatelado. Esse a gente precisa começar a esquecer, né? E vamos trabalhar conosco. Não importa o que o outro nos faça, o outro é problema do outro, agora nós somos problemas nossos mesmos, né? Aí falando em Paulo, né, nós temos outra passagem de Lucas aqui, porque Lucas não conheceu a Jesus, né? Ele foi discípulo de Paulo, ele era muito amigo de Paulo, e quando Paulo estava lá na prisão, eles se encontravam e Paulo falava muito de Jesus, e aí Lucas escreveu, né? E ele escreveu o seguinte, né? Palavras de Jesus também segundo Paulo, né? Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda. É a mesma coisa da espada, né? Ninguém vai pôr fogo em si, não é essa a proposta, né? Apesar de que quando os outros fazem algum mal pra gente, seja uma ofensa, seja qualquer coisa, a gente quer ver o circo pegar fogo, né? Mas não é essa a proposta, tá? É que realmente a gente trabalhe, deixe esse fogo acender, para que a gente possa deixar queimar as imperfeições e deixar florescer o amor, né? Então são duas propostas muito semelhantes aqui, iguais, logicamente, porque foi Jesus que disse, né? Com várias palavras, duas palavras aqui diferentes, né? Mas a proposta é a mesma, né? E nós precisamos pensar que nós estamos aí à beira de uma grande transformação, outra grande transformação, porque nós já tivemos muitas aí no passado. E essa grande transformação não vai vir numa explosão, ela já está acontecendo há muito tempo, que vai ser a passagem do planeta de prova e expiação para o mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração vai ser como? Vai ser um mundo feliz? Claro que não, ainda não temos essa condição de habitar um mundo feliz. Vai ser um mundo um pouco melhor do que a Terra, de regeneração, de reajuste, de reabilitação de todo esse tempo que nós passamos aqui na Terra. Vai existir o mal no planeta de regeneração? Vai. Mas aquele mal que, com uma pequena orientação, a pessoa vai entender e ela vai deixar de praticar. Olha que maravilha. Vai existir provas? Vai, mas não como a gente está acostumado a passar, essas provas sofridas, né, que nos machucam, que nos fazem chorar. Não, a prova lá vai ser o mais adiantado ajudar o mais atrasado. E a prova do mais atrasado é ser humilde e aceitar a ajuda do mais adiantado. Então, será um planeta com certeza bem melhor do que a Terra. Agora, vamos dizer assim, né, que nós passamos o pior momento aqui na Terra.
né, de maior sofrimento e tal. Agora que o planeta vai ser promovido, nós não vamos nos esforçar um pouquinho mais para a gente poder habitar esse planeta, né? Então eu acho que é hora da gente começar a pensar mesmo nessa situação, né? Porque é uma situação grave, marcante e que, se nós não nos adequarmos, nós não vamos poder habitar esse planeta. Nós vamos ser exilados para um outro planeta na mesma condição da Terra. Então, é um momento de grave reflexão mesmo, né? E a gente pode pensar assim, né? Nós somos os novos apóstolos? Somos, né? E a vida dos apóstolos lá na época de Jesus, ela foi fácil? Claro que não foi fácil, né? Como o Roberto falou na palestra dele, né? Que ele falou que de Jerusalém a Jericó é mais ou menos como fosse de Mogi até Bertioga. Agora vocês imaginam, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nem trem, tá? Então era a pé mesmo, né? No pé 2. Então vamos lá pregar o Evangelho de Jesus. Enquanto Jesus esteve encarnado, parece até que os apóstolos não entenderam muito a proposta de Jesus, né? Porque socialmente os apóstolos eram pessoas simples, eram pescadores, né? Só Mateus que era melhorzinho socialmente falando, mas espiritualmente eles não eram quaisquer um. Eles eram espíritos que vieram cumprir uma missão junto com Jesus. Aí depois que Jesus voltou para a pátria espiritual, se aqui a gente pode dizer assim, porque Jesus está sempre aqui, né? Eles começaram a pregar, né? E fizeram muita coisa, andaram muito a pé, gastaram muita sandália, fizeram muitos calos no pé, mas eles foram adiante, tanto que está aqui até hoje os ensinamentos de Jesus. E passados 2025 anos, nós ainda não entendemos com profundidade, né? E o que a gente sabe pelos escritos, né, que o que sobreviveu maior tempo, né, encarnado foi João, aos 94 anos. Os demais desencarnaram todos, mas relativamente jovens, né? E alguns deles até foram crucificados, mas eles não quiseram ser crucificados de cabeça para cima, porque eles disseram que isso era só Jesus. Foram crucificados de cabeça para baixo. Então olha o sacrifício, né, que eles fizeram. E nós, o que fazemos? Será que nós também conseguimos nos sacrificar, né? Os seguidores e as seguidoras de Jesus, quando foram, né? Porque naquela época ser cristão era crime, né? Eram perseguidos e eram mortos, eram levados lá para a arena para serem comidos pelos leões. E eles iam como? Cantando. Chorando, porque era um momento grave, lógico, mas não chorando de revolta, não chorando de nada, nenhum sentimento ruim. Iam chorando porque sabiam que estavam servindo a Jesus e cantando ao mesmo tempo, né? Agora eu pergunto para vocês, se aparecer um leão lá, atrás da Magali lá, todo mundo aqui vai ficar sentadinho, bonitinho, né? Não vai ter correria, não vai ter gritaria, né? Nós vamos ficar, eu também, né? Vamos ficar todo mundo bonitinho aqui, né? Será? Será que a gente já está nesse nível de aceitar Jesus? Aconteça o que acontecer, estaremos praticando a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo e o amor aos inimigos, né? Então, é uma proposta para nós pensarmos, né? E eu acho que, como o Roberto falou, convidou a todos para o estudo. Quem ainda não está no estudo, é a única maneira de nós podermos entender, para podermos praticar e assim evoluirmos um pouquinho nessa nossa jornada. Porque se a gente ficar no comodismo da nossa casa, a gente não aprende. É lógico que o lazer também é bom, não são 24 horas por dia nem 365 dias por ano que a gente vai ficar fazendo o curso. Mas vamos dedicar um pouquinho, né, do nosso tempo para esse estudo e essa casa abençoada que completa 20 anos e que eu tenho muito orgulho de ter sido convidada pelo casal maravilhoso aqui, que eu amo de paixão também, e para que a gente realmente se ajude. Porque quando a gente estuda, um fala uma coisa que eu não tinha percebido, aí o outro fala outra, e a gente vai somando e a gente vai podendo
se melhorar, né? E aí nós vamos nos tornando realmente os novos apóstolos para servirmos a Jesus, tá? Eu acredito que chegou na minha hora, né? Que já são 25 para as 9. E então, mais uma vez, eu quero agradecer e eu quero também pedir a Jesus que nos abençoe, que nos dê força, que nos dê coragem, para que cada vez mais nós possamos estar cientes da nossa responsabilidade enquanto espíritos, entender o que viemos fazer aqui nessa encarnação e cumprir o propósito que foi planejado para nós nesta encarnação. Que sejamos realmente os novos apóstolos. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vamos lembrar dos apóstolos e dos seguidores e seguidoras de Jesus, mas a recompensa será muito grande. E eu desejo a esta casa, que neste mês está completando 20 anos, que possamos, eu não sei, né, porque já tenho uma certa idade, mas os mais novos aqui que possam comemorar 20 mais muitos 20 anos aí de ajuda a todos aqueles que adentrarem aqui, porque é muito importante, né? Nós que estamos aqui somos maiores responsáveis, porque aquele que está lá fora, ele não está escutando. Aquele que está no shopping, que está na praia, que está em casa vendo um filme de terror, qualquer coisa, ele não está escutando. Mas a responsabilidade de quem está aqui é muito grande. Tem gente que prefere ir embora porque não quer saber da responsabilidade, mas é um grande erro, porque quanto mais nós nos afastarmos, mais sofrimento virá na nossa vida. Então, mais uma vez, que Jesus abençoe a todos nós, abençoe esta casa, abençoe a Lourdes e ao Roberto, que continuem firmes e fortes nesse propósito que é maravilhoso, e eu agradeço demais esta oportunidade.